Olá, oi pessoal, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez para uma divertida aula de geometria. Essa aula de hoje é a aula 17. Eu sei que eu tenho umas dívidas ainda de aulas passadas, de repente no final de hoje ainda dá tempo. Eu acho que não vai ser hoje ainda, mas antes eu quero... É porque essa é uma aula, para variar, uma aula muito importante. Esse tema, triângulo pedal. Na verdade, mais do que o triângulo pedal em si, isso aqui é importante pela situação. É uma situação bem genérica, a ponto de abarcar muitos possíveis problemas, e ao mesmo tempo bem comum. Existem vários problemas da prática ou de Olimpíada, se você quiser, em que aparece uma situação como essa. Então, para começar, você tem um triângulo, que não é o triângulo pedal, tá? O triângulo pedal é outra coisa. Você tem um triângulo genérico, vamos pensar no triângulo ABC. E a situação aqui é um ponto. Quando eu digo que isso aqui é genérico o suficiente, é um ponto que pode ser qualquer ponto do plano. Tá? E nós vamos fazer algumas construções relacionando esse ponto ao triângulo. Você até poderia dizer que esse é um problema sobre quadrilátero, porque eu estou falando de um triângulo qualquer, que são 3 pontos quaisquer, e um outro ponto qualquer. Então, eu estou falando de 4 pontos qualquer. Então, no fundo, isso aqui é um teorema, uma situação sobre um quadrilátero. A questão é que esse quarto ponto, ele vai ser tratado de maneira diferente dos outros 3. Por isso que eu prefiro dizer, ou a gente prefere dizer, que é um triângulo e um ponto qualquer no plano desse triângulo. Então, dado um triângulo e um ponto qualquer no plano desse triângulo, eu vou desenhar o ponto dentro do triângulo, que é como normalmente se desenha. E, de fato, existem algumas situações em que isso é importante. Algumas propriedades que são específicas para o ponto dentro do triângulo. Mas o ponto poderia estar fora do triângulo também. Tá? E a construção que a gente faz é a seguinte. Nós vamos traçar as perpendiculares, partindo desse ponto, aos lados do triângulo. Então, eu vou mudar o nome dele para cá, para ficar melhor. Então, são 3 perpendiculares. Aos 3 lados do triângulo. Tá? Deixa eu ver se o pessoal presente aqui na aula lembra de certas aulas anteriores ou não. Vamos ver. Se a gente olhar os 3 pés das perpendiculares, eu vou chamar de x, y e z. Maiúsculos assim. Se a gente olhar para esses 3 pontos, x, y, z, são 3 pontos, normalmente formam um triângulo, certo? Agora, existem situações em que esses 3 pontos não vão formar um triângulo. Existem situações em que eles vão ser 3 pontos colineares. Né? E aí, o pessoal aqui presente na aula lembra de qual é a condição para que esses 3 pontos sejam colineares? Alguém aqui lembra? Felipe, por exemplo? Lembra não, Felipe? Então, isso aqui é uma coisa que a gente já falou alguma vez aqui. Eu não lembro se você estava presente ou não, na verdade. Também não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. Mas é um negócio chamado reta de Simpson, que a gente chegou a falar aqui em algum momento. E que também lida com essa situação. Tá? Então é o seguinte, o que a gente sabe... Acho que eu vou fazer um desenho bem rápido aqui no rascunho. Acho que eu tenho um fone de ouvido aqui.
fazer uma circunferência bonitinha que ajuda nesse problema. Quer ver? É que como essa é uma situação importante também, então pega de novo um triângulo qualquer, mas agora eu peguei a circunferência circunscrita ao triângulo. Tá? A situação é a seguinte: se aquele ponto P ele estiver sobre a circunferência circunscrita ao triângulo, então quando a gente fizer essas perpendiculares, vou tentar fazer perpendicular, porque como eu fiz a circunferência bonitinha, a ideia é fazer o resto bonitinho. É claro que a perpendicular agora aqui vai ter que ser ao prolongamento, né, desse lado. Então, quando o ponto está sobre a circunferência circunscrita, esses três pontos são colineares, tá? E aí eles não formam um triângulo. Esse negócio aqui se chama reta de Simpson. E isso é um se somente se, tá? Quer dizer, se o ponto estiver sobre a circunferência circunscrita, então esses três pontos são colineares, e vice-versa. Se esses três pontos forem colineares, com certeza o ponto vai ter que estar sobre a circunferência circunscrita. Então, quando o ponto não está, que é o que a gente vai estudar hoje, então a reta de Simpson estuda essa situação no caso particular em que o ponto está sobre a circunferência circunscrita ao triângulo. Hoje a gente vai estudar a situação geral. Quer dizer, quando não acontece aquilo, quando esse ponto P não está sobre a circunferência, aí a gente vai falar desse triângulo XYZ, que se chama o triângulo pedal. Então, o triângulo XYZ é chamado triângulo pedal. E aí esse triângulo pedal ele tem que estar relacionado ao triângulo ABC e ao ponto P, né? Então a gente pode chamar, eu não tenho certeza se esse é o padrão, mas eu chamaria isso, que eu acho que faz sentido, é triângulo pedal do ponto P em relação ao triângulo ABC. Ou vice-versa, né? Você podia chamar também triângulo pedal do triângulo ABC relativo ao ponto P, ou né, associado ao ponto P. Tá? Ok. Que propriedades interessantes tem isso aqui? Bom, para começar, não é muito difícil calcular os tamanhos dos lados do triângulo. Deixa eu fazer só um. Por exemplo, digamos que eu queira calcular o tamanho do lado XY, né? Bom, eu tenho que calcular isso em função de alguma coisa relacionada ao ponto P, certo? A posição do ponto P, claro, e também aos elementos do triângulo. Agora, esses dois ângulos retos aqui, ó, eu vou desenhar para dentro agora, eu tinha desenhado para fora, desenhar para dentro para a gente ver melhor. Esses dois ângulos retos aqui, eles geram um quadrilátero inscritível, certo? Quadriláteros inscritíveis foi a primeira aula nossa, né, do POT, e você vê como eles aparecem em quase todas as aulas, né? Esse negócio é muito útil. Em particular, é um quadrilátero inscritível que tem esses ângulos de 90 graus aqui, então a gente sabe que AP é o diâmetro do círculo que passa por A, Y, Z e P, certo? Então a gente pode, por exemplo, aplicar, então deixa eu chamar isso aqui de lados do triângulo, um cálculo relativo aos lados do triângulo pedal.
Se a gente aplicar a lei dos senos no triângulo, tanto faz, pode ser o PZY e pode ser o AZY. É mais direto e mais rápido fazer no AZY. Bom, mais rápido não, mais direto. Se você fizer no outro triângulo vai dar a mesma coisa, tem que dar. Então, a lei dos senos diz o seguinte, se você dividir cada lado, então vamos dividir o lado ZY, o comprimento ZY, pelo seno do ângulo oposto, o ângulo oposto a ZY nesse triângulo é o ângulo A do triângulo, então ZY dividido pelo seno do ângulo A vai dar o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, certo? Mas a circunferência circunscrita a esse triângulo aqui, nós acabamos de dizer, é essa circunferência de diâmetro AP, certo? Então, isso é o próprio AP, né? É o diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. E, portanto, o ZY vale AP vezes o seno do ângulo. Isso é rapidinho e simplesinho, mas pode ser muito útil, né? E é bem significativo esse resultado pelo seguinte, como eu disse antes, nós temos uma expectativa de calcular os lados do triângulo pedal em função da posição do ponto P. Mas repara que nós calculamos aqui não exatamente em função da posição do ponto P, em função de um certo segmento que depende da posição do ponto P. Mas só ele, só o AP. Importante, o tamanho de AP não define a posição do ponto P exatamente, certo? Existem vários outros pontos P que têm essa mesma distância AP, certo? Então, o que a gente acabou de ver com esse cálculo é que o comprimento desse lado ZY, ele não depende da posição exata do ponto P. Ele depende apenas da distância do ponto P até o vértice que fica mais próximo a esse lado, tá? A mesma coisa vai ocorrer com os outros, tá bom? Isso é importante, né? E, bom, não custa escrever, né? Analogamente, o XY aqui. Vamos fazer na ordem alfabética, né? O ZX vai ser quanto, Felipe? Isso aí, né? Vai ser BP vezes o seno do ângulo B, né? E o XY é CP vezes o seno do ângulo C, certo? Legal. Aí agora, se não me engano, já tem um exercício aqui que a gente consegue resolver diretamente só com essa ideia, quer ver? Porque tem, nesse material da aula 17, né, que vocês têm disponível no site, tem dois problemas resolvidos, eu acho, o 1 e o 2. Para variar, os problemas já estão resolvidos aí, eu acho que você pode estudar por conta própria, né? Mas tem o problema 3, isso, ó, o problema 3 é legal. E só com essas ideias iniciais, eu acho que a gente já consegue resolver. Se não, vocês me ajudam aí, a gente resolve de outro jeito. Mas eu acho que só com essas ideias iniciais dá para resolver o problema 3. Quer ver? Bom, você tem um enunciado aí também, né? O pessoal daqui tem. Vai lendo o enunciado enquanto eu faço a figura aqui, tá?
Tá bom. Então, antes de continuar a fazer a figura, deixa eu parar nesse estágio inicial aqui da figura. Se você viu eu desenhar, eu dei uma roubada, né? Eu desenhei primeiro o círculo. Eu vi que tinha que desenhar um círculo. Geralmente, quando você tem que fazer um desenho que tem um círculo, é uma boa ideia começar pelo círculo, né? Então, eu já desenhei o círculo aqui. Mas a figura é o seguinte, você tem o triângulo ABC, e aí você traça a bissetriz interna AD e a bissetriz externa AE. Então, eu desenhei aqui de rosa, né? Essa tem que ser perpendicular, a interna com a externa, certo? Bom, e aí ele pede para você pegar o círculo circunscrito ao triângulo ADE. Poxa, quem assistiu às aulas anteriores já viu esse círculo, né? Tem até nome, não tem? Qual o nome dele? Isso, Círculo de Apolônio. Esse cara aí é o Círculo de Apolônio, né? O que significa o seguinte, qualquer ponto desse círculo, qual é a propriedade? Isso, a razão das distâncias AB e até C é constante, certo? Então aqui a gente tem o ABC fixos e a gente tem que pegar um ponto P, ele chama de P, não é? Ah, tá aqui, a minha. A gente tem que pegar um ponto P, não é P, é F. Um ponto F sobre esse círculo. Então já tem esse negócio que a gente sabe sobre o F, né? O F, como é um ponto desse círculo, a gente sabe que a razão das distâncias é a mesma. Como ali eu fiz o desenho do ponto dentro do triângulo, vou fazer aqui o ponto fora do triângulo para você ver as duas situações, que de fato, em particular eu queria que você visse que esse raciocínio que nós fizemos aqui para fazer esses cálculos dos tamanhos, ele vai continuar sendo válido, tá? Vamos lá. Aí pega aqui o ponto em algum lugar. Eu vou traçar perpendiculares, né? Então eu vou querer prolongar. Deixa eu prolongar isso aqui primeiro. Esse lado ficou meio tortinho, né? Deu uma piorada agora. Eu sei, eu devia trazer uma régua, né? Vocês têm razão. Bom. Então, sei lá, vamos pegar o ponto por aqui. Pegar o ponto por aqui para a gente conseguir enxergar bem essas perpendiculares. Então, o ponto por aqui, eu vou traçar, ele dá nomes para isso também, né? Ele chama de K, L e M. Então, esse é o ponto F. Eu vou traçar a perpendicular de F até BC. E esse ponto aqui, o pé da perpendicular, está sendo chamado de K. A perpendicular ao AC vai ficar mais ou menos por aqui. Essa é L. E essa aqui M. E nós queremos provar que KL igual a KM. Ou seja, nós queremos provar que o triângulo pedal
de um ponto sobre o círculo de Apolônio é sempre um triângulo isósceles. Certo? E a gente quer provar que KL é igual a KM. Não? Bom, como a gente acabou de ver um jeito prático de calcular os tamanhos dos lados do triângulo pedal, né? Parece uma boa ideia usar isso e ver se ajuda, certo? Então, temos um jeito relativamente padrão de calcular KL, certo? Que é, se eu acreditar cegamente no que está ali, eu escrevo logo CF vezes seno de C, certo? Mas como ali eu fiz o ponto dentro do triângulo, aqui eu fiz fora, você pode ficar meio inseguro e com razão. Então é melhor pensar de novo, certo? Faz sentido isso? Vamos lá. KL. KL é uma corda dessa circunferência que passa por KFLC, tem uma circunferência que passa por KLFC, que tem diâmetro CF certinho, certo? Então realmente funciona. Tá? A figura é a mesma que aquela ali, independente do ponto estar fora, certo? E a gente vai ter, de fato, o KL igual a CF, ou FC, vezes o seno do ângulo C, certo? E o KM? O KM já é um pouquinho diferente, né? Porque se você vai pegar FB, mas o ângulo é que é diferente, né? O ângulo é que é bom você... Tecnicamente, o ângulo é o suplementar de B, né? Se você imitar o que foi feito ali. Mas como eu falei, inclusive aqui, quando a gente fez a conta, tanto faz usar esse triângulo, aqui tanto faz usar esse triângulo ou esse, porque os ângulos são suplementares, tá? E ângulos suplementares têm o mesmo seno. Aqui ocorre a mesma coisa, esse ângulo é o suplementar de B. O que significa que esse aqui é B, né? Então, se você quiser, você usa a lei dos senos nesse triângulo. Ou, simplesmente usa o fato de que o seno do suplementar é o seno do ângulo, tá? Deixa eu fazer assim esse. Deixa eu fazer de novo com o triângulo KMB, e aí eu tenho que usar o seno do suplementar. Então, fica FB, seno de 180 graus menos C, certo? Perdão, B. Só que isso é o seno de B, tá? O seno do suplementar é a mesma coisa que o seno do ângulo. Então funciona do mesmo jeito. Perdão. FC. Eita. FB seno de B. Isso. Tá. Beleza. E essas coisas são iguais? FB seno de C vai ser igual a FB seno de B? É isso que a gente tem que provar. Vai? Por quê? F está no círculo de Apolônio, é uma boa ideia usar isso, né? De algum jeito. Para usar isso, o mais prático é fazer aparecer FB sobre FC ou FC sobre FB, né? Então, realmente parece uma boa ideia dividir essas duas igualdades. Como eu quero provar que isso é igual a isso, eu tenho que provar que essa razão é 1, né? Então, KL sobre KM é FC seno C sobre FB seno B, certo? Só que eu posso interpretar isso assim, né? Isso. Como F pertence
ao círculo de Apolônio, FC sobre FB FC sobre FB é a mesma coisa que AC sobre AB, certo? Já vou usar a notação usual. AC a gente costuma chamar de lado Bzinho, né? E AB é o lado Czinho, certo? Então, isso aqui fica Bzinho sobre Czinho vezes seno de C sobre seno de B. Certo? E agora? Pela lei dos senos, né? B sobre seno de B é a mesma coisa que C sobre seno de C, né? Então, esse B sobre seno de B é o inverso de seno de C sobre C. Ou, se você preferir, B sobre seno de B é 2R, é o diâmetro da circunferência circunscrita. E C sobre seno de C é 2R também, corta, né? Isso é igual a 1 por causa da lei dos senos. A lei dos senos me garante que B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C. Então, tá. Isso aí realmente dá 1. Tá bom? Então, esse problema, enfim, é um problema sobre o triângulo pedal e tal, que envolve o círculo de Apolônio, mas no final das contas o que a gente usou foi 3 vezes a lei dos senos, né? Uma aqui e uma com o B e o C. Tá legal. Tem outras 2 coisas importantes sobre esse assunto. Eu acho que são mais ou menos independentes e... eu acho que eu vou falar da mais importante. Aí no material tem um outro teorema sobre área em que você cria um outro triângulo semelhante ao triângulo pedal e tal, que é uma construção legal, interessante de você saber. Que eu queria comentar, mas eu vou preferir trocar a ordem. Tem um problema na lista de problemas aí. Tem um problema. Isso. Problema 5. Que eu não vou usar como título para esse problema 5, problema 5. Eu vou usar como título desigualdade Bom, isso está sendo gravado e é uma vergonha absurda eu não saber escrever o nome do Erdos. Eu acho que tem esses 2 pontos em cima do O, mas acho que tem alguma coisa no E também. Aqui tá? Não, aqui tá sem acento. Então, beleza. Bom, depois a gente escreve direitinho. Esse é um matemático mais produtivo do século XX, né? Faleceu no final do século XX, eu acho. Faleceu no final do século XX. E foi um matemático tão importante, tão produtivo, que existem... na comunidade matemática existe uma contagem informal que é o número de Erdos, que mede a distância de cada pesquisador em matemática ao trabalho do Erdos, contando se você
publicou um trabalho com o Erdos, o seu número é 1, e se você publicou um trabalho com alguém que publicou um trabalho com o Erdos, o seu número é 2, e assim por diante. Então, é um matemático muito, muito importante. Então, isso aí apareceu no seu material como problema 5, tá? Mas esse aqui, enfim, isso é um teorema difícil de provar. Na verdade, eu quero mostrar para vocês, tem um artigo científico de 2007 com uma nova demonstração dessa desigualdade. Quer dizer, essa desigualdade é algo tão moderno, e tão não trivial, que tem trabalhos científicos sendo escritos sobre ela, enfim, agora. 2007 é agora, né? Em termos de produção científica, 2007 é muito recente. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir esse artigo no computador. Talvez valha a pena, inclusive, ser a primeira demonstração que a gente veja dessa desigualdade, seja essa de 2007, a mais recente. É bem bacaninha. Mas, enfim, o que é essa desigualdade? É o seguinte. A formulação é realmente muito simples. E como eu disse no início da aula, isso não tem a ver diretamente com o triângulo pedal. Tem a ver com essa situação de ter um ponto e traçar as perpendiculares aos lados do triângulo. Você tem um ponto, tem um triângulo, um ponto. Você traça as perpendiculares. Aqui ele chamou o tamanho dessa perpendicular de Pzinho índice A, aquela ali Pzinho índice B, e essa aqui Pzinho índice C. E o que diz a desigualdade de Erdos-Mordell é o seguinte. Se você somar as 3 distâncias do ponto aos vértices, isso vai sempre dar maior ou igual ao dobro da soma das distâncias aos lados. Enfim, esses são os enunciados de matemática que chamam muito a nossa atenção, né? São enunciados simples e que escondem, na verdade, propriedades complicadas ou não imediatas, né? de objetos matemáticos. Nesse caso, triângulo e um ponto. Então. Bom, tem uma situação deixa eu ver. Tá, por exemplo, no triângulo equilátero, você pegar o centro do triângulo equilátero, esse centro é baricentro, é circuncentro, etc., né? E aí você sabe que cada uma dessas distâncias aos lados é 1/3 da altura, né?
e cada uma das distâncias aos vértices vai ser 2/3 da altura. Então vai dar exatamente o dobro, certo? O que esse teorema está dizendo é que essa situação do triângulo equilátero, do centro do triângulo equilátero, é a situação em que essa comparação entre esses dois tamanhos vai ser a menor possível. Quer dizer, em geral, essa soma de distâncias aos vértices vai ser maior do que o dobro. E pode ser igual ao dobro, uma das situações é essa, do triângulo equilátero. Eu estou pensando se tem alguma outra situação. Na verdade, eu estava pensando em particular no teorema de Euler, um dos teoremas de Euler que diz que o raio da circunferência circunscrita é maior ou igual ao dobro do raio da circunferência inscrita. Mas eu não consegui, assim de cabeça, eu não consegui visualizar, talvez colocando o ponto P no incentro, ou no... não, talvez no... não sei, no incentro ou no circuncentro, a gente consiga fazer um comparativo dessas duas coisas. Mas onde eu quero chegar é que essa desigualdade ela é muito genérica. Como eu falei no início da aula, essa situação de pegar um ponto qualquer, ela é bem genérica. Então, se você olhar casos particulares dessa situação, como foi o problema 3, o ponto sobre o círculo de Apolônio, aí acontece alguma coisa interessante, né? E aqui também, essa desigualdade ela é bem genérica. Se você olhar situações especiais, você acaba conseguindo propriedades interessantes, né? E que são casos particulares disso aqui, tem algumas coisas. E essa desigualdade ela se tornou famosa no meio olímpico, é importante eu dizer antes de continuar, na Olimpíada Internacional de Matemática de 1996. Problema 5. Eu não vou dizer qual é o problema, o enunciado, até porque eu não lembro de cabeça exatamente. Mas esse foi um problema muito difícil. Essa foi uma IMO muito difícil, em especial por causa desse problema. Esse problema foi resolvido por pouquíssimos participantes. Tá? E, enfim, uma possível solução é aplicar o teorema de Erdős-Mordel. O problema é que para aplicar o teorema de Erdős-Mordel, provavelmente você teria que conhecer ele antes, né? E você deduzir ou desconfiar disso na hora da prova não é, com 4 horas e meia para fazer 3 problemas, não é exatamente, né, o mais prático. Então, depois desse problema, depois dessa IMO, esse teorema ficou bem conhecido no meio olímpico. Eu tenho certeza que parte dos artigos científicos que foram publicados sobre esse teorema, sobre essa desigualdade, depois de 1996, que tem vários, eu tenho certeza que vários foram inspirados pela Olimpíada Internacional. Então, eu recomendo que vocês olhem isso aqui. De fato, eu recomendo que vocês olhem um monte de coisa. Eu vou mostrar no computador agora. De fato, o fato de eu não ter trazido o adaptador para o meu computador, acho que vai... Sempre acontece isso, né? Pode deixar, foi mal. É até legal, porque aí a gente começa do zero aqui. É claro que você pode fazer uma pesquisa direto. Né? Você faz uma pesquisa direto, tem aqui o... Olha que legal. Tem
a Wikipedia, tem o Cut the Knot, que é um site fantástico, eu adoro esse site. Pô, legal, não conhecia isso aqui não. Eu vou clicar nesse aqui daqui a pouquinho, para ver pela primeira vez. Porque eu adoro esse site, Cut the Knot, e eu não tinha reparado que ele tinha uma coisa do Erdős Mordel. Isso aqui é super legal, aqui ó, o terceiro resultado do Google sobre o Erdős Mordel é da OBM, ó. É brasileiro. É um artigo do Anderson Torres, eu não lembro exatamente em qual Eureka, mas já faz algum tempo, que vale muito a pena ler. Vou clicar aqui para ele abrir. Daqui a pouco a gente olha ele também. Eu vou recomendar que vocês estudem esse artigo também. Mas, bom, eu estou curioso com isso aqui, eu vou clicar aqui. Vamos ver o que o Cut the Knot faz sobre... Tá lá, tem no... Proposto pelo Paul Erdős. Ó, escrevi certo, hein? Ou pelo menos escrevi igual ao Cut the Knot. João Pedro, chega aí, cara, você vai gostar disso aqui. João Pedro veio nos visitar. Tá falando do Erdős Mordel aqui, cara. Conhece a desigualdade de Erdős Mordel, João Pedro? Legal. Sabe demonstrar? Não. A gente vai ver alguma demonstração aqui. Ah, olha só, isso era justamente o que eu ia mostrar para vocês, o artigo que eu queria mostrar para vocês de 2007, que eles importaram aqui no Cut the Knot. Provavelmente o Cut the Knot deveria ter um jeito da gente mexer aqui, que é como eles costumam fazer. Ah, não, acho que não... Ele só colocou na web uma coisa que é o artigo, então deixa eu mostrar o artigo logo direto. Bom, a página da Wikipedia sobre a Erdős Mordel vale a pena. Tem uma demonstração bacaninha aqui também, tá? Que eu acho que vale a pena eu comentar com vocês daqui a pouco. Mas a demonstração que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, ó. É a primeira referência aqui da Wikipedia. Bom, a referência mais recente a esse teorema que eu conheço é esse artigo de 2007, com uma demonstração visual. É super curtinho o artigo aqui, ó. 3 páginas. Vale a pena você ler. Então aqui, acompanha comigo. Ele vai usar essa notação aqui, ele vai chamar de x, y e z as distâncias aos vértices, tá vendo? E de p, q e r as distâncias aos lados. Tá? Nós queremos provar que x mais y mais z é maior ou igual a 2 vezes p mais q mais r. E aí o que ele faz, olha que bacana, o que ele faz é isso aqui, essa aqui é a demonstração, a essência da demonstração está nessas 2 figuras. Vamos entender o que ele fez, né? Eu achei que no Cut the Knot a gente ia poder pegar aqui e mexer, assim. Mexer de verdade. A gente podia fazer isso no GeoGebra. Mas acho que dá para visualizar bem, né? Então aqui. Esse triângulo, isso não é exatamente o ABC, é um triângulo semelhante ao ABC. É o ABC multiplicado por um fator x, pelo que eu entendi aqui. Mas x significa isso aqui também, né? Tá, eu tenho que entender exatamente como é que ele faz isso. Acho que ele tem que estabelecer uma unidade de medida para fazer isso, né? Mas enfim, vamos nos preocupar com o formato do triângulo primeiro.
Então, um triângulo semelhante a ABC, e aí ele corta um triângulo aqui, corta esse triângulo verde e faz uma semelhança, ou pega um triângulo semelhante a esse verde, de forma que ele encaixe certinho aqui no lado B. Tá? Ok. Isso é possível. Quer dizer, ele pegou esse triângulo, rodou ele para cá, assim, e ampliou até encaixar aqui. E fez a mesma coisa com aquele. Certo? Tá. E o que é importante aqui é que, claro, como esses ângulos são de 90 graus, se isso aqui for uma reta, isso aqui vai ser um trapézio. Então, a afirmação aqui que é relevante é de que esses 3 pontos ficam colineares, certo? Por que isso é verdade? Porque esse ângulo... Esse aqui? Esse A1 mais A2, que é o A. Esse alfa 1 mais alfa 2 aqui é o A, certo? Aí esse quadrilátero é inscritível. Esse quadrilátero é inscritível. E os outros dois que estão do lado do alfa no segundo desenho são os... Isso. Então, esses caras, esse daqui e esse daqui que estão perto do alfa aqui, eles formam naquele quadrilátero inscritível o ângulo oposto a A. E, portanto, somam 180 graus, certo? Então, de fato, isso aqui forma uma reta só. Ok. Então, e aí, ele afirma que essa figura mostra que AX é maior ou igual a BR mais CQ. Então, vamos entender isso aqui. Ok. Porque se você estabelece uma unidade de medida qualquer, né, para poder... porque esse BX, como é um produto de 2 medidas, ele deveria ser a medida de uma área, não a medida de um segmento. Mas aí você estabelece uma unidade de medida e você consegue fazer isso numericamente, certo? Então, de fato, quando você faz isso, aquele triângulo lá, ele tinha essa hipotenusa x, certo? Para essa hipotenusa virar bx, você teve que ampliar com um fator b. Para você ampliar com um fator b, isso aqui, o que era R se tornou BR, e é só isso que a gente precisa. E analogamente aqui, amplia com o fator C, o que era Q virou CQ. Ok? E agora, claro que a X é maior ou igual a BR mais CQ. Realmente é só olhar, né? Porque se você fechar o retângulo aqui, né? Se você fechar o retângulo aqui, o lado oposto do retângulo vai ter aquele mesmo tamanho lá. E isso aqui, esse AX, é maior ou igual. Certo? Muito bacana. Bom, aqui ele faz aquela conta com o ângulo, certo? E... enfim, esse final é o mesmo em, sei lá, todas ou quase todas as demonstrações têm esse mesmo final. Acho que a dificuldade de fazer uma demonstração para esse teorema primeiro você perceber que esse lema ajuda. Quer saber, em vez de deixar a tela aqui, eu vou deixar a tela aqui para vocês verem. E vamos completar nós, por conta própria, essa demonstração. Né? Então, a gente acabou de provar que AX é maior ou igual
a BR mais CQ. Mas é claro que, se você consegue peraí. Isso quer dizer que o x é maior ou igual a B sobre A R mais C sobre A Q, certo? Aí você faz analogamente, né? Analogamente para o y. O y, então, vai ser tudo sobre B, né? Tudo sobre B. E o A vai aparecer com... Ele está querendo atualizar o Firefox, mas eu não quero. Não neste momento. Então, vamos lá. O Y é aquele que sai do B, né? E aí o Y, então, vai ficar com o R e o P, certo? E o R vai estar no lado... continua... Então, aqui é P, né? E aqui é C com R, é isso? E o Z vai ser tudo sobre C, né? Mas os pontos aqui são os mesmos, certo? Ou seja, vai ter o B, vai ter o A vai com o P e o B vai com o R. Não, peraí. Não, eu fiz alguma coisa errada, me ajuda aí. Tem que fazer a analogia certa aqui. Era o X com o R com o quê? Z. Tudo sobre C. E o P com o A. E o Q com o B. E o Q é que eu falei R. Bom, me confundi com alguma coisa que eu não sei o que era. Tá. Ok. Tá. E agora? Oi. Não sei, porque tá o A com o P em cima e o A com o P embaixo, só que no outro tá o C com Q e o C com R. É claro, tá vendo? Viu? Eu estava percebendo que alguma coisa não estava encaixando. Ainda bem que o Felipe viu. Olha só, o de cima é o C com o Q, né? Que é assim. Eu vou mostrar lá para o pessoal que está vendo o vídeo poder enxergar. Ó, a de cima, que é a que vale, as outras a gente não fez, a gente só fez analogamente. O C vai com o Q e o B vai com o R. É isso que eu me enrolei depois na analogia. Então aqui, ó, o R agora vai com o A. Quando eu fizer aqui o Y, certo? O Y, o R vai com o A e o P vai com o C. É isso. Tá? Então, o R vai com o A e o P vai com o C. E aqui também troca. E agora resolveu, enfim, completamente. Porque quando a gente somar tudo, certo? Não, somar esses três, né? X mais Y mais Z
tem que ser maior ou igual a. O P fica com C sobre B mais B sobre C. E analogamente os outros. O Q fica com A sobre C mais C sobre A. E esse fica com A sobre B mais B sobre A. Acontece que um número positivo somado com seu inverso, a gente sabe que é sempre maior ou igual a 2, né? Pode fazer por médias aritméticas e geométricas ou por uma simples equação, um simples trinômio do segundo grau. Isso é maior ou igual a 2. Isso é maior ou igual a 2. Isso é maior ou igual a 2 e o problema, o teorema está demonstrado. Tá? Isso é bem legal. Deixa eu mostrar o artigo da Eureka. Passar com vocês o artigo da Eureka. Então essa demonstração é realmente muito bonitinha. Eu acho que o artigo da Eureka tem uma coisa parecida com isso aqui também. O artigo da Eureka é bem legal. Ó. Bom, eu não sei qual é o número da Eureka, mas não importa. Você viu que você acha isso no Google fácil. E também no site da OBM você tem acesso a todos os artigos publicados na Eureka. Então tem aqui uma historinha do problema. Tá vendo? O artigo é bem bacana. Então, esse lema, se não me engano, é o mesmo que a gente acabou de provar, tá? Esse lema aqui. E aí ele já usa o lema para demonstrar, foi o que a gente acabou de fazer. Então, esse artigo, ele vai dar várias demonstrações para o lema, tá? Uma por trigonometria, como não? Né? Como não? Chamou a lei dos cossenos até de sagrada aqui, olha só. Faz umas contas de trigonometria e resolve. Aí tem uma demonstração com áreas de paralelogramos aqui. Uma demonstração pelo teorema de Ptolomeu. Essa aqui tem uma construção que lembra um pouco a que a gente acabou de ver, né? Eu não tenho certeza de o quanto é parecido ou não, na verdade. Mas fica aí para vocês olharem. Eu quero que vocês olharem, tá? Eu quero que vocês olhem isso. E, bom, aqui você tem duas soluções para o problema 5 da IMO de 96 também no artigo, que vale a pena vocês verem. Tá? Eu queria ver se aqui ele fazia demonstração por área. Ele faz a demonstração por área de paralelogramo, né? Tá. Bom, enfim, eu mostrei basicamente 3 referências aqui. No fundo, 2, porque a do Cut the Knot é a mesma da... Mas tem a Wikipedia é uma boa referência e esse artigo da Eureka. Deixa eu mostrar para vocês, acho que é instrutivo. Eu vou levantar já isso aqui. Pode levantar. Uma ideia... Na verdade, a demonstração que aparece na Wikipedia é essa aqui, que eu vou mostrar agora. Tem uma parte...
Tem uma parte dessa demonstração que eu acho mais simples e mais intuitiva do que outras. Então, bom, deixa eu escrever aqui. Primeira. Bom, eu deveria escrever o nome dos autores aqui, mas, bom, eu já mostrei para vocês no computador. Um é Nelson, né? Não lembro mais. Bom, é esse artigo de 2007. E essa aqui é a que está na Wikipedia. Foi, se não me engano, foi a primeira demonstração que eu vi para esse teorema. Foi essa também. Eu acho bem... Bom, tem uma parte dela que eu acho mais intuitiva do que todas as outras. Apesar de que essa aí de 2007, ela é realmente impressionante, né? A simplicidade. Não. Eu gosto dessas demonstrações que fazem isso. Você recorta e encaixa de outro jeito, né? Isso é bem geométrico. Mas, enfim, você pode pensar nisso assim também, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Acho que eu vou usar essa mesma notação da demonstração anterior, que ficou bem simples. x, y, z, p, q, r. Então, essas perpendiculares aqui, elas, enfim, elas tornam viável pensar em área, pensar em... Bom, a área do triângulo ABC, é claro que é metade de PA mais QB mais RC, certo? Certo, gente? E por outro lado, essa área, ela é menor ou igual a que tal? Metade de C vezes P mais X. Eu acho essa argumentação aqui, eu acho ela muito simples. Acho das mais simples que eu já vi para lidar com a desigualdade de Erdős-Mordel. Uma argumentação muito simples. Eu estou calculando a área de duas maneiras diferentes. Uma é base vezes altura sobre 2, e a outra é somando com esses 3, base vezes altura sobre 2 também. Quer dizer, eu basicamente estou usando essas perpendiculares para calcular a área e estou observando que isso mais isso tem que ser maior ou igual à altura, certo? Só essas duas coisas que eu estou fazendo. Tá? Ok. Que dá isso aqui? Que conclusão a gente pode chegar? Simplificando essas contas, o que aparece? Porque aparece... Tem uma coisa legal que aparece, não tem? Tem um X... Porra. Não, Eu faço isso de propósito para ver se o pessoal está prestando atenção, entendeu?
Gente, é A, né? Eu vi que vocês estavam olhando estranho, com uma cara estranha, mas vocês não falam, pô. Isso é o A. Tá, vocês entenderam o argumento, né? Eu só troquei as letras. Ok. O que eu estava achando estranho é que não estava simplificando nada, né? Tem que simplificar. Então aparece esse... Né, isso aqui corta, né? E você obtém... uma coisa bem bacaninha. Você obtém AX maior ou igual a eu vou colocar o contrário. BQ mais CR. Certo? Isso é aquilo ali? Não, né? Estranho, né? Isso aqui é o contrário do que está ali. Isso. Nada, eu sei como continuar, eu só não sei qual é o melhor jeito de justificar para você. Que depois de você ter visto aquilo, a gente pode simplesmente pensar assim, caramba, eu consigo fazer o B com o Q e o C com o R. Mas o que eu gostaria de fazer mesmo era o contrário, certo? Se eu fizer o contrário, eu resolvo o problema, eu já sei, certo? Aparece direto, somando? Não me parece que apareça direto, porque se eu fizer desse jeito, aí sim vai acontecer o que eu estava escrevendo errado da outra vez. O B vai ficar sempre com o Q. Vai mudar o denominador. Não vai, né? E aí eu acho que não dá mesmo. Eu acho. Posso estar enganado. Mas então, se eu sei que invertendo eu resolvo o problema, eu posso pensar aqui em inverter. Ou seja, se eu tiver uma figura ou análoga a essa, mas que na verdade a distância do ponto até esse lado é Q e até o outro lado é R, mantendo essa distância x, eu consigo inverter o que eu queria lá, certo? A minha pergunta para você é, existe um ponto a essa mesma distância x do A, mas tal que ele inverta essas distâncias, em vez de ser Q aqui é Q lá, em vez de ser R aqui é R lá? Constrói ele para mim. Descreve ele para mim. Que ponto é esse? Como é que eu acho ele? Aham. Mantendo essa mesma distância até lá, certo? Dá para achar um cara aqui que
É sempre bom você destacar só o que você precisa, certo? Então, de novo, essa parte inicial eu acho muito, muito intuitiva. Esse argumento que eu estou fazendo agora é que é mais complicado. Você tem que, de algum jeito, perceber que inverter seria adequado para resolver o problema. Né? Geralmente, você faz isso de trás para frente. Bom, que ponto é esse? Existe, né? Você sabe que existe. Visualmente ele existe. É o quê? Uma simetria. Uma simetria em relação a quê? A bissetriz. Tá? Certo? Esse ponto aqui é o simétrico do P em relação à bissetriz do A. Tá? Eu tinha pensado em pegar uma paralela passando por aquele ponto B ao lado do C. Ótimo. E depois traçar a circunferência consanguínea do raio do X. Ah, uma paralela ABC. Passando Ah, tá, ok. Não, peraí. Não, acho que isso não funciona não. Você tem que traçar uma perpendicular à bissetriz, não paralela ao lado BC. É que o lado BC, ele não... porque eu manter a distância P. Traçando uma paralela. Mudar Eu sei, mas você não precisa manter a distância P. Essa que é a questão. A questão é que a distância P some. Entendeu? Você não precisa manter a distância P. Você não precisa se preocupar com ela. Você só precisa da distância X, do R e do Q. Certo? E você precisa delas invertidas. Então você pega o simétrico em relação à bissetriz. Não é legal? Bem legal. Então, fazendo o mesmo para o simétrico de P em relação à bissetriz do ângulo A, obtemos AX maior ou igual a BR mais CQ. E o resto é análogo. Olha, lembra. Lembra isogonal. Não necessariamente. Na verdade, essa reta é a isogonal daquela. Mas esse ponto não é necessariamente o isogonal daquele. Tá? Mas isso não determinaria a mesma distância? Então, trocar a distância? Sim, porque é que o isogonal depende dos outros vértices. Esse ponto P' não. Acho que esse é o melhor argumento para dizer que nem sempre vai ser. Tá? Né? O isogonal depende significativamente dos outros vértices. Eu estou apagando o que eu acabei de escrever. Mas eu vou botar 3 pontinhos aqui, significando que o resto você sabe concluir. O resto a gente conclui do mesmo jeito de antes. Então,
Bom, para concluir o que eu queria falar hoje sobre a aula 17, tem isso que também está escrito aí no material, que é uma fórmula envolvendo a área do triângulo pedal, que é um pouquinho complicada. Eu não acho tanto a fórmula... A fórmula é legal e tal, mas é mais a construção e o procedimento envolvido que pode ser útil para você em outros problemas. Como, aliás, é o mais comum, né? Mais importante do que aprender os teoremas e os resultados é aprender os métodos utilizados, porque os métodos é o que você vai acabar usando para resolver os seus problemas. Então, essa é realmente uma construção curiosa, quem sabe um pouco surpreendente também. Eu vou focar mais na construção do que no resultado. O resultado vai acabar aparecendo como uma consequência da construção. Ai, minha mão tá meio torta hoje. Paciência. Minha primeira figura eu chamei esses aqui de XYZ, mas eu tô achando que ele faz o contrário lá, né? Eu escolhi mal esse ponto. Bom, então, essa construção aqui é um jeito de relacionar o triângulo pedal com a circunferência circunscrita ao triângulo original, tá? Coisa parecida que a gente faz quando isso aqui é bissetriz, a gente faz isso e gera uma série de propriedades legais. Existem outras sevianas que você faz isso, geram as propriedades legais. Aqui, de novo, esse ponto agora é genérico. Então, você está estudando o que acontece quando você pega um ponto genérico e prolonga, liga esse ponto aos vértices e pega as segundas interseções com a circunferência circunscrita. Isso é uma coisa genérica que, mais uma vez, eu acho que eu já falei isso 3 ou 4 vezes hoje, mas, mais uma vez, a gente vai obter um resultado muito geral que você pode pensar em diversos casos particulares. E se o ponto for o circuncentro, se o ponto for o incentro, e se o ponto for o baricentro, se o ponto... E vai te dar outras situações. Essa é uma brincadeirinha que pode valer a pena você fazer depois. Tentar particularizar. Eu acho que ele chamou isso aqui de XYZ, aí no seu material. Deixa eu ver. Não, peraí, aqui tá diferente. Exatamente. Em cada momento ele chama de um jeito, então tudo bem. Aqui ele chamou esse de XYZ e o outro de A1, B1, C1. Tá bom. Vou fazer outra cor. Aí traça as perpendiculares, aqui é A1. Perpendicular aqui B1. Perpendicular aqui C1, tá? E agora vamos olhar
gente vai olhar para tudo aqui. Vamos começar olhando para isso aqui, ó. Espero que a figura esteja compreensível. Acho que tá. Ok. Acho que eu quero um vermelhão daqueles. Acho que tinha. Eu tinha visto um vermelhão aqui. Achei. Ó. Então, o que acontece nessa figura aqui? E por que a gente vai acabar achando relações aqui? Porque tem um monte de circunferência. Circunferência é bom para transportar ângulo, como a gente sabe desde a primeira aula do POT, né? Quadriláteros inscritíveis. Mais uma figura em que tem um monte de quadrilátero inscritível e que você pode sair transportando ângulos. Por exemplo, olha esse ângulo vermelho aqui. Vou pintar ele bem de vermelhão para você acompanhar ele. Esse ângulo aqui a gente pode carregar para alguns lugares, né? A gente pode carregar esse ângulo, por exemplo, no quadrilátero inscritível P. Esse aqui é o P, que eu nem vou desenhar porque tem muitos traços aqui. PA1, BC1 é inscritível, já usamos esse quadrilátero inscritível antes. Portanto, esse ângulo vermelhão aqui aparece de novo aqui, certo? Ok? Mas olha, agora ele virou um ângulo inscrito também na circunferência grande, certo? Então eu posso acompanhar as retas que formam esse ângulo até elas baterem no arco lá da circunferência grande, certo? E aí a gente pode carregar ele para outro lugar, que é, pega essas extremidades, segue de novo e olha ele aqui. Mais uma vez, certo? Adivinha com qual outro ângulo eu vou fazer a mesma coisa? Com esse aqui, que é análogo, né? Vou fazer de roxo aqui. Esse ângulo roxo, ele vem pra cá, né? E aí, aparece aqui e finalmente vem pra cá. Certo? O que significa que essas duas coisas laranjas aqui, que na minha figura elas parecem quase paralelas até, né? Essas duas coisas laranjas aqui formam o mesmo ângulo do que essas outras duas. Ok? Analogamente para os outros, o triângulo pedal relativo ao ponto P, ele é semelhante ao triângulo que você forma fazendo o quê? Ligando o ponto P aos vértices e prolongando até encontrar a circunferência circunscrita. Olha que legal. Esses dois triângulos são semelhantes. Bom, e aí, coisas que você pode fazer com essa semelhança. Bom, você pode fazer o que está aí no material, que é descobrir uma fórmula bacana para a área que eu não lembro a fórmula de memória, mas eu sei que essa construção aí apoia para essa fórmula, e se a gente trabalhar um pouquinho com o que a gente já sabe aí da figura, a gente consegue
uma expressão interessante para a área do triângulo. Então vamos ver se a gente consegue deduzir isso, senão a gente olha porque já está escrito aí no material, né? Mas vamos lá, eu estou mais me importa mais o método do que propriamente o resultado. Então, método, você tem figuras semelhantes, a razão de semelhança é, por exemplo, A1B1 sobre XY. É a razão de semelhança. Né? Coisas que eu sei sobre eu tenho uma expressão simples para o A1B1 envolvendo o seno de C, né? E o que eu sei sobre o que eu sei de mais importante sobre o XYZ é que é um triângulo semelhante ao A1B1C1, mas cuja circunferência circunscrita tem tamanho R, né? Então, essa razão aí, ela é do raio da circunferência A1B1C1 com o raio da circunferência original, bom, da circunferência circunscrita ao triângulo original ABC, certo? O que mais que a gente sabe? Que o A1B1 é PC vezes o seno de C. O seno de C é C sobre 2R. Tá, eu quero uma expressão, a ideia é que eu não lembro, você tem aí no seu material, mas eu não lembro de memória qual é a expressão. E também não recomendo, bom, claro, quanto mais coisas você souber de memória, melhor. Mas eu acho mais importante a figura, entender essa semelhança e o que você pode fazer com a semelhança do que propriamente saber a forma. Então vamos pensar mais um pouquinho na ideia. Eu vou dar um tempinho para você pensar, porque eu quero pensar também. Mas a ideia é uma expressão para a área do triângulo A1B1C1, né? Que vai envolver de algum jeito... Ah, tá, eu meio que... Eu não sei se eu estou pensando ou se estou lembrando, acho que eu estou mais lembrando do que pensando, mas... É claro, essa área, ela tem que depender do quê? Ela tem que depender... O triângulo A1B1C1, ele depende essencialmente da posição do ponto P, certo? Tá? E uma das coisas que depende da posição do ponto P, que é algo que a gente consegue relacionar com a circunferência circunscrita, é a distância do P a O. O, o centro da circunferência circunscrita. Tá? Então,
talvez a gente consiga uma expressão para a área que só depende disso, da distância de P a O e do raio. Será? Acho que é isso. Acho que tem alguma coisa. O que seria relativamente surpreendente. Mas acho que é algo nessa linha. Bom, vamos pensar um pouco. Eu vou pensar aqui também. Bom, eu vou pensar um pouco escrevendo, mas você continua pensando, tá? Oi, Gugu, acabou? Pô, que horas acaba? Eu nunca sei que horas acaba. Acabou 3h30, tá. Tá bom, gente. Não, pode. Posso, né? Eu tava pensando, na verdade, mas eu acho que eu já pensei o suficiente. Acho que dessa vez pensar valeu, pensar deu resultado rápido. Então, tem essa semelhança aqui, né? Que a gente já tem aquela relação ali de cima e tem essa semelhança desse triângulo. É a semelhança que eu acabei de escrever, do PXY com o PBA, né? E aí essa semelhança, isso. Com essa semelhança a gente consegue outra relação envolvendo o XY ali, né? O XY está para o lado C e aquilo ali também relaciona o XY com o lado C, né? Bom, com seno de C, pelo menos. Bom, sei lá. Mas o legal é que vai aparecer a potência do ponto P, é isso que é legal. XY sobre C, né? É o que? É, por exemplo, P... Tanto faz, né? XY, PY. Oposto ao vermelho ali. PY. Peraí. É isso que eu quero. PYPA. IPXPB.
Isso aqui é C, né? C é 2R, é seno C sobre 2R, né? Então, tá vendo? Esse seno C sobre XY aparece aqui e aparece aqui. Então, esse XY sobre seno C bom, enfim, eu não estou vendo a conta imediatamente, mas eu estou vendo que tem várias coisas que se relacionam e eu tenho certeza que vocês conseguem completar. Eu preciso ir. O Gugu já está aqui para a próxima aula. Mas esse tema aqui é bem importante. Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada naqueles artigos que eu falei sobre essa desigualdade de Erdős-Mordel. De novo, não só pelo resultado em si, mas pelos métodos envolvidos, tá? Até a próxima!